Saúde no Ar, nesse dia especial em que estamos celebrando o Dia do Médico Otorrinolaringologista. Estamos aqui com a grande representante dessa especialidade, que é a doutora Clarice Saba, ela que sempre tem desenvolvido projetos, pesquisa também dentro dessa área, idealizadora e coordenadora do Programa de Apoio a Pacientes com Hiperacusia e Zumbido, que agora está nas costas. Isabel, bem-vinda mais uma vez, parabéns pelo dia. Muito obrigada, eu que agradeço sempre o convite. Bom, e hoje para falar dessa importância dessa especialidade, será que as pessoas visitam com frequência o médico otorrinolaringologista e o que é que de fato é a contribuição que essa especialidade dá dentro do mundo, do universo da saúde? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar todos os colegas médicos otorrinolaringologistas, né? E falar assim, ó, a nossa área, apesar, eu ouvi você falando, né, do otorrinolaringo, mas ela cresceu um pouco mais. Então a gente trata do ouvido, lembrando que o ouvido é a audição e o equilíbrio, né? A tontura, o labirinto e tal. O zumbido também, a perda auditiva, tudo isso. A gente trata do nariz, enquanto infecção sinusal ou não, resfriado, gripe, coronavírus, né? Sinusite, infecciosa, bacteriana ou viral, etc. E a garganta, como faringe, a laringe, que é a voz, né? E a gente faz a parte de trauma também. Há colegas que fazem a parte de plástica. A parte de oncologia vai entrar também em alguma coisa? A parte de oncologia, sim, de cabeça e pescoço, mas aí normalmente eu, por exemplo, que sou um otorrino um pouco mais velho, eu encaminho para o colega mesmo mais novo, que é ou o colega outro, que é o cirurgião de cabeça e pescoço. Mas é uma área muito afim, nós éramos uma única especialidade, hoje nos separamos, né, pela própria demanda das procuras. Tá? Reabilitação também entra nesse pacote? Sim, a reabilitação também. Existe a área da voz, né, que é da fono, foniatria, que tem o médico otorrinolaringologista também que faz, né? Então a parte da voz. E a gente faz os diagnósticos e nós temos os colegas, parceiros, que são os fonoaudiólogos, que estão com a gente fazendo alguns tratamentos, a fonoterapia, né? Fazendo a reabilitação vestibular para quem tem tontura, quando existe a indicação, fazendo alguns exames otorrinolaringológicos também, de audiometria, avaliação, né? Então, avaliação auditiva, do equilíbrio e tudo mais. Então, a gente trabalha com grande afinidade com essa área, né? Ou seja, é uma área que assim, é muito amplo, né? Todo o trabalho. A gente imagina, o médico vai cuidar da audição. Não, buraquinho ali pequenininho. Não, muito mais do que isso. Exatamente. E principalmente nesse período, né, de cuidado. Agora nós estamos aí com a questão do coronavírus, todo mundo falando disso. Mas a gente tem outras viroses também importantes que muitas vezes as pessoas acabam não cuidando como deveriam. Não dando importância. Mas uma questão muito importante também nesse dia, claro que tem lá em novembro toda uma mobilização, tem um novembro laranja, mas hoje também uma data onde a Organização Mundial de Saúde chama atenção para a questão da perda auditiva. E nós sabemos que o percentual da perda auditiva poderia ser evitada. Exatamente. Então, existe sim essa preocupação da Organização Mundial de Saúde. Em novembro, nós temos o dia 10 de novembro, que é o dia da prevenção à perda auditiva, o dia da prevenção mundial, né? Hoje é o dia da saúde auditiva, que tem essa mesma finalidade, é o dia que se faz aquele 1 minuto de silêncio no mundo, tenta se fazer, mas ninguém consegue, né? Em Salvador, hein? Fazer 1 minuto de silêncio. E justamente para falar que o barulho leva à perda auditiva e o primeiro sintoma pode ser o zumbido, certo? Então, assim, a gente lembra, né, que a gente vive no mundo barulhento e a gente não se dá conta que a gente vai se adaptando ao mundo barulhento, né? Só que esse barulho, claro que depende da quantidade de horas, do local, da altura, né, da intensidade, da quantidade de decibéis desse zumbido, desse barulho, você pode sim ter uma perda auditiva e às vezes irreversível. Então é alguma coisa que as pessoas têm sim que prestar atenção. Então tem que existir uma educação em relação a isso. A população tem que estar ciente que corre esse risco. Já existe uma predisposição genética dentro dessa área da otorrinolaringologia? Vai ter algumas patologias, algumas situações, né, que vai levar à questão histórico familiar, questão genética, também próprio ritmo de vida, ou os hábitos de vida também pode levar a isso. Ou seja, quais são os fatores de risco, além desses que já falamos, para a questão da saúde auditiva? Então, existe a questão familiar, né, de perda auditiva, que você já tem uma tendência. Essa perda auditiva da família, digamos assim, ela começaria mais tarde um pouco. Só que hoje, infelizmente, a gente vê pessoas mais novas nos procurando com zumbido ou com perda auditiva pelo barulho, tá? Então, existe também, se pensar em questão familiar,
Existe a questão do refluxo, que pode afetar a sua voz, causar mesmo alterações na prega vocal, se não bem tratados, né? E aí a gente faz a parceria com o gastro, porque existe o refluxo gastroesofágico, mas existe também o refluxo faringo-laringeu, tá? Que é o alto, né? Que esse sim pode lesar a prega vocal. E existem as questões das alergias, né? Rinites, etc. E tal. Então, os fatores familiares são muito ricos, né? São muito amplos. E aí tem que aprender a tratar e dar. E aí os ambientais também, né? O ambiente que a pessoa está... Isso, tudo isso. Assim, facilita, né? Pode ser condições de facilitar que você apresente aquele programa, porque você se sentirá mais agredido pelo ambiente, né? Então, uma frase, uma palavra, um termo que a gente usa muito é aí higiene ambiental, que é para, por exemplo, fazer uma prevenção de uma rinite alérgica, entendeu? Pois é, tem coisas simples, né? Por exemplo, a higiene nasal. Outro dia uma pessoa falou sobre isso, olha, limpar com o nariz com soro, não só quando você está com obstrução, com algum desconforto, mas se fizer disso um hábito, como escovar os dentes, seria uma recomendação mesmo, limpar o nariz todo dia, isso é bom? Ajuda muito. Sentido. Ajuda muito. Agora, mais para as pessoas que têm a rinite alérgica ou que têm acometimentos, né, afecções de nariz e seios da face. Mas claro que ajuda, né? E existe também o lubrificante que a gente pode usar nas narinas, principalmente se a gente vai para o meio poluído ou usa muito ar-condicionado. A gente vê muito isso na oftalmologia, né? Botar aquela lágrima artificial, tem também para o nariz? Tem também para o nariz. É um gelzinho que a gente usa como proteção para hidratar. Então, por exemplo, nós baianos que não estamos acostumados com o clima seco, por exemplo, de Brasília, de Goiânia, então é indicado usar isso. Se vai para fora do país, ou se convivemos muito com ar-condicionado que tende a ressecar, né? A mucosa, a pele e tal. Então é interessante que se use isso. Agora me ocorreu aqui de fazer uma pergunta, acho que não tem talvez muita ligação com o tema, mas porque tive contato, inclusive, esse fim de semana com uma criança que aconteceu isso com ela e eu fiquei assim, muito o que fazer, que é o sangramento nasal. Por que isso ocorre? E é comum em algumas pessoas. É comum em algumas pessoas, e nas crianças é muito comum, principalmente em meninos, né? Exatamente. Mas assim, na infância, né? Eles têm uma fragilidade capilar, né? Os vasinhos são mais superficiais, sangram com facilidade. A maioria deles normalmente são portadores de alergia, mas não obrigatoriamente, né? Da rinite alérgica chamada, não obrigatoriamente. Mas é um fator. E tem pessoas também que futucam muito o nariz, né? Então a digitação pode causar lesão. E na criança falando, né? No adulto também. Agora a gente tem que estar atento porque existe aquele sangramento espontâneo do nariz nos casos da hipertensão. Tá? Então, se você sangra o nariz, se você é adulto, ou se você tem... Não importa a idade que você tenha, se você tem uma tendência familiar à hipertensão ou não, é bom checar a sua pressão. Se você nunca sangrou o nariz, por exemplo, começa a sangrar o nariz. É uma das causas mais comuns de sangramento nasal, claro que tem diversas, tumor, mas uma das causas mais comuns é a hipertensão. Tá? Então pode ser um sinal de alerta, inclusive, para esse problema aí que está aí de base, mas que está manifestando pelo nariz e às vezes está passando. Exatamente. É um sistema, né, doutora? Não é tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Uma coisa alerta para outra. E é importante todos os profissionais trabalharem assim nessa parceria, isso é muito bom. Lembrando aí os nossos ouvintes, 940-3328. 7666 é o telefone aqui do estúdio. Mas você pode interagir também com a gente via WhatsApp, usando aqui essa ferramenta pelo 99681-3998. Faça como ele Nildes. Ela diz o seguinte: Patrícia, minha irmã ficou 18 anos sem voz. Eu não sei como seria isso. E agora ela está de volta precisando, né, de um médico na área. Vou deixar aqui os contatos da doutora, que inclusive coordena, está à frente como coordenadora, responsável técnica do CEOB, que é um centro que atende aqui em Salvador, mas tem também outros serviços, não só na área particular, mas também pelo SUS. Na área de otorrino estamos bem servidos na Bahia, como é que estamos? Estamos sim, graças a Deus. Então, existem os privados, existem os públicos, né? Por exemplo, o público é o Hospital Santa Isabel, o Hospital da Irmã Luz e o Hospital das Clínicas, né? E aí os três hospitais abarcam, e o HGE para as emergências, obviamente, né? Mas toda essa rede abarca, não é suficiente, porque o número de pacientes é muito grande, mas assim, dá para você ter atendimento, sim, otorrinolaringológico nos hospitais públicos. É esse ponto aí para falar então dessa incidência e prevalência. Estamos em Salvador. Essa cidade, pelas suas características, favorece. A gente percebe muito, fala muito de São Paulo, por conta da poluição, mas aqui a gente tem também uma situação climática que talvez pode favorecer essa questão. Muito. A gente tem uma umidade aqui relativa do ar, né?
muito grande, certo? Então, a umidade é muito grande e ela causa a rinite alérgica também, certo? É uma das causas. Cuidado sempre, tá? Então, gente, a Irene perguntou sobre isso, 18 anos sem fala. Depois eu queria falar sobre isso, o que pode falar? Falamos da questão do ouvido e também o que pode levar aos problemas ainda fala. Mas antes tem a Edna, tá na ponta da linha, bom dia. Oi, Edna. 3328-7666. Faça a sua pergunta. Alô, bom dia. Bom dia, Patrícia. Parabéns pelo programa. Obrigada, querida. Sua pergunta. Minha pergunta é, quer dizer, eu já escutei a resposta quase menos que ela deu. Mas eu queria perguntar para ela se quando a gente tem colesterol alto, se ele também fica esse ouvido no ouvido. Porque eu sinto no ouvido que ele incomoda muito. Principalmente à noite. Sim. Eu tenho um problema da rinite e também queria saber se o colesterol faz isso. Boa pergunta, curiosa, né? Fiquei curiosa, quero ouvir aqui a resposta. E se o seu problema é zumbido, você está falando com a pessoa certa. Não tem outro nome aqui para falar de zumbido que a doutora Clarice Samba. Vamos ouvir então aqui, tá? A resposta dela fica aí acompanhando, tá, querida? Muito obrigada. Então, tudo bem? Olha, o colesterol alto pode sim causar zumbido, né? Na verdade, o zumbido tem N causas. Um paciente pode ter mais de uma causa. O triglicérides altos também, né? Causa colesterol. Existem várias alterações nos níveis sanguíneos que podem, né, causar aumento ou baixa de açúcar, mas, ou seja, o colesterol também pode. E você percebe mais o zumbido à noite porque existe um silêncio ambiental maior, tá? Então, aí você termina percebendo um pouco mais esse zumbido. Agora, de qualquer maneira, seria interessante, se é que você não já fez, fazer uma audiometria, uma avaliação audiológica, uma avaliação da sua audição, para ver se você teria alguma coisa nas orelhas, alguma perda auditiva que também contribua para esse zumbido, certo? De qualquer maneira, se você tem um colesterol alto, mocinha, cadê a dieta? Tá fazendo exercício, né? Bebendo muita água, então tem que se cuidar. Vamos lá, isso mesmo, pois é, né? Enfim, e nós falamos aqui agora antes, né, com o presidente da Sociedade Baiana de Otorrinolaringologia, e falando exatamente dessa preocupação, voltando a falar da perda auditiva que pode ser de forma preventiva, e uma preocupação também da sociedade é a questão da exposição crônica e prolongada a ações, né, com decibéis muito altos. E aí os dispositivos, como fone de ouvido, eu fico pensando no celular. Porque hoje, pensar na vida sem o celular, depois do celular e desse assédio muito grande a esse aparelho, aumentou mais a procura por vocês, médicos otorrinolaringologistas? Então, na verdade, é uma coisa que indireta, né? Mas assim, primeiro eu gostaria de dar um abraço ao meu amigo Marco Juncal, que é o nosso presidente aí da Associação Baiana de Otorrinolaringologia, né? Ele tem feito um bom trabalho, um excelente trabalho, e peço até aos médicos que prestigiem a nossa sociedade, que a gente precisa, tá? E sim, é assim, o barulho, né? O fone de ouvido é terrível, eu falo sempre sobre isso. Então, crianças pequenininhas penduradas no fone de ouvido o tempo todo. Então, não é proibido o uso de fone de ouvido, você só tem que usar com parcimônia. Quais são as 2 dicas mais importantes que você pode fazer, pode seguir para usar seu fone de ouvido? Então, a cada 2 horas você tem que dar um intervalo e jamais ultrapassar metade da média do som, né? Do aparelho que você estiver usando. Mas o próprio aparelho já alerta, diz, olha, a partir desse momento já é prejudicial, mas a pessoa ia meio, tá bom? Pois é, e isso faz parte da Organização Mundial de Saúde, com essa preocupação mundial que ele fez instalação, pediu, né, as empresas que fizessem esse tipo de alerta, tá? Então, isso sim. Então, o fone de ouvido é complicado. O barulho crônico em ambientes fechados ou não, então, as pessoas não prestam atenção. Então, assim, você está num ambiente aberto ou fechado, do lado de uma caixa de som, você fica. Você não presta atenção ao barulho da caixa de som. Então, tem que prestar atenção sim. E o celular, hoje existem alguns trabalhos científicos que mostram que não é nem só o barulho, mas o magnetismo do celular, né? É uma eletromagnética a onda dele, então que pode fazer alguns tipos de alterações, né? Então são trabalhos que estão sempre sendo revistos, né? Para que... E estamos expostos o tempo todo, e até porque as pesquisas mais conclusivas, elas demoram um pouco para sair, enquanto isso... Exatamente. A gente não sabe cientificamente, mas pelo menos a gente suspeita aqui. Então vamos evitar. Maria Socorro e Feira. Maria Socorro, 3328-7666. Bom dia, sua pergunta, querida. Ela tá onde? Primeiro aqui. Olha, a Edna respondeu aqui, ouvinte, muito obrigada. Tenho sim, estou me cuidando, né? Pronto. Então, depois fica aqui o contato do CEOB no final do programa. Pega papel e caneta que a doutora Clarice Saba vai dizer o endereço. 947, bom dia. Oi. Bom dia. Quem fala?
Maria de Socorro. Oi, Maria. Eu gostaria de saber da doutora, porque recentemente eu fiz uma viagem e fiquei com aquela pressão no ouvido. E aí, assim, disse que é natural passar alguns dias, mas não passou e eu estou sentindo, assim, o nasal meu como se tivesse entupido, porque às vezes a gente usa ar-condicionado, né, como ela falou aí, o ventilador e causa, né? E eu tenho renite. Tá. E aí eu gostaria de saber o seguinte, o que é bom? Porque, assim, eu usei aquele Descongex Plus, mas até agora não passou. Ô, querida, Maria, desculpa, quanto tempo você tá com essa sensação, né? Mais ou menos assim, tudo que eu como, né, eu bebo, né, eu ouço, né? Tá. E o Quanto marido, tempo você tá assim, com o assim, ouvido? mais ou menos uns 15 dias. 15 dias. Você viajou de avião? Foi. Ah, aham. E tava gripada? Não, eu tenho renite. Tá. Pronto. Então, assim, se seu nariz está com sintoma, você tem que controlar o nariz, fazer o seu tratamento, lavar assim com soro, usar a medicação que seu médico otorrinolaringologista já deve ter prescrito para você colocar nas narinas e usar. Agora, assim, a tuba auditiva, que é o canalzinho que mantém a pressão normal da orelha, ela liga a orelha ao nariz. Então, ela fica meio bagunçada, principalmente para quem tem rinite alérgica, nos casos de voo ou mergulho. Então, você tem que esperar um pouquinho passar, beber sempre muita água, porque a tuba auditiva ela é estimulada cada vez que a gente mastiga, engole ou boceja. Então, agora, se passar assim, mais de um mês, aí busque sim o médico otorrinolaringologista, que às vezes a gente tem que fazer uma medicação um pouco mais contundente, né? Ok, ouvinte na linha, 33287666, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, quem fala? Bom dia, doutora. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte, doutora. Eu queria saber da senhora se a sinusite, junto com o refluxo, elas podem fazer uma conexão e aumentar a secreção em uma pessoa? Aumentar a secreção, catarro? Pode. Eu vou aguardar a resposta aí para você no rádio, viu? Pronto, ok. Pode sim. Na verdade, existem até alguns pacientes que a intensidade do refluxo é tão grande que pode ser o causador ou o piorador, digamos, o agravador dessa secreção ou da própria sinusite, tá? Então, normalmente, essa secreção que você fala aí deve estar aquela que fica presa na garganta, lá no fundo da narina. Então, pode. E tem que se... Aí, o médico otorrinolaringologista, ele tem, consultando você, lhe perguntando coisas, né, fazendo a famosa anamnese, como a gente fala, e, às vezes, até precisando fazer ou não a videonasofibroscopia, para fazer esse diagnóstico. Ou a laringoscopia, quando você tem o diagnóstico de refluxo, para ver se você tem o refluxo alto. Então, busque um médico otorrinolaringologista para que possa ser feito esse diagnóstico e para que você seja tratado, viu? Ok, gostei da pergunta? Certamente, né? Da resposta aí que tivemos aqui da médica. Você também está na linha 33287666, bom dia, quem fala? Não caiu a ligação? Tem uma pergunta? Tem sim, bom dia. Olá. Muito comum também, quando a gente aguarda o ouvinte, nesse período de pós-férias, agora tivemos carnaval, muita criança em praia, piscina, a otite, né? E aí a gente ouve de tudo. Coloca isso, bota uma gotinha de álcool. Pelo menos eu vi alguém dizendo isso, bota uma gotinha de álcool. Que bom, e aí, doutor? Na verdade, a gente pede, o médico otorrinolaringologista pede, não coloque absolutamente nada no ouvido, porque nem o remédio, se você tiver. Você toma um analgésico, ou dá o analgésico à pessoa que estiver com dor. Por quê? Porque quando a gente vai examinar, vai ficar mascarado, porque vai estar úmido se tiver gotinha lá dentro, a gente vai, às vezes, até atrapalha o nosso diagnóstico, tá certo? Então, não usar nada. Tá com dor? Toma analgésico. Não toma nada, só um analgésico. Não melhorou ou está continuando, procura sim o médico otorrinolaringologista para que a gente examine e faça esse diagnóstico. Porque uma dor de ouvido pode ser sim a otite do nadador, né? Uma otite externa, mas pode ser uma otite média, catarrinho lá dentro da orelha, uma infecçãozinha. Então a gente tem que fazer esse diagnóstico para tratar corretamente, porque nem tudo é gotinha de ouvido, gente. Exatamente. E aí vai também, muitas vezes, o diagnóstico, vai inclusive com o uso de antibióticos, né? Precisa ser usado de forma correta. E nós falamos de gotinha do ouvido, mas é a gotinha do nariz. E há pesquisa, inclusive, dizendo que pessoas têm o uso aqui no Brasil muito grande daqueles descongestionantes nasais e que é um risco. Então não faça isso, automedicação, usa-se muito. E isso depois vira um vício. Tem pessoas que estão no carro, na cozinha. Correto, exatamente. Porque ao invés da pessoa tratar a causa que está fazendo a obstrução nasal,
pinga a gota. Então é a mesma coisa. Estou com dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico. Já foi para o médico saber, tenho dor de cabeça por quê? Não faço a mínima ideia, mas está doendo, vou tomar um analgésico. Então o nariz está entupido por quê? Não sei. Mas vou pingar a gotinha aqui e ele vai desentupir, pronto. Só que aquilo ali é um veneninho, porque aquilo tem uma medicação que a gente chama um composto, que é o vasoconstrictor. O que aquilo faz, na verdade? Ele murcha o vaso, né? Então ele diminui o aporte de sangue dali, tá? Então a carninha murcha, né? E aí você vai respirar melhor, você tem vai a respirar sensação que a resolveu. sensação, só que não está fazendo a função do nariz. Ele não está resfriando, ele não está aquecendo, ele não está filtrando, então você prejudica assim. E quanto mais gota você usa, mais você vai sentir que você precisa pingar mais. Então você tem que tratar. Como tudo é fisiologia, o nariz se acostuma com essa condição e ele começa a funcionar assim, ele entende, bom, vou ficar... Exatamente. E aí vira crônica a coisa. Uhum. 9h53, ouvinte na linha pergunta, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Neide. Oi, Neide. Você pode baixar o rádio? Porque eu fico com dor de cabeça com tontura direta. Baixa só um pouquinho o volume do teu rádio, tá bom, querida? Viu? Peraí, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Pronto, o rádio é assim, né? Aí eu sinto dor de cabeça com tontura direto. E tem 8 dias que eu peguei tipo uma virose. Aí meu nariz começa a arder do final do pó do nariz, aí já veio pra garganta. E até hoje eu sinto quando eu vou engolir, tá aquele me incomodando, a dor, e eu não entendo o que é. E essa tontura com essa dor de cabeça, eu sinto direto, eu tomo um remédio, passa e volta, passa e volta. Eu gostaria de saber da doutora qual o médico eu procuro, se é a área dela ou é do neuro. Porque o neuro eu já passei, já fiz exame, não deu nada. Não, na verdade é do médico otorrinolaringologista, sim. Que você com dor de cabeça e tontura, existe uma coisa que se chama, uma patologia que se chama de migrânia vestibular, que tem esses sintomas. Mas não dá para dizer numa conversa de 1 segundo no rádio se é isso que você tem ou não. Então busque o médico otorrinolaringologista para que faça essa investigação. E você com essa dor de garganta, essa possível gripe aí, você busque sim mais rápido o médico otorrinolaringologista para que ele possa te ajudar, viu? Então tá aí, tá? Doutora Clarice Saba, que atendendo vocês também. Mais um ouvinte na linha. No finalzinho aqui do programa, vamos falar também onde ela atende. Deixar também o telefone aqui de contato na nossa produção. Para você que tá com esse sintoma, não fica aguardando. Procura um especialista, vai lá. Isso. Marca uma consulta, visita, faz a sua avaliação e cuida da sua saúde. 9h54, bom dia. Olá, bom dia. 332. Bom dia. Quem fala? Denise. Diga, querida, sua pergunta. Eu gostaria de saber da doutora, assim, eu tinha uma rinite, eu tinha uma alergia muito séria, assim, qualquer cheiro forte e tudo, e eu trabalhava com produto de limpeza, assim. Então, eu espirrava muito e ficava colisando. E, ultimamente, não acontece isso, eu não consigo dar um espirro. Assim, ao sentir o cheiro, automaticamente eu me sufoco toda. E aí começo aquele cigarro, aquela coisa, até passar mal. Em vez de vestir SAMU, UPA, tudo mais. Aí resolvi fazer um tratamento homeopático, sempre estou fazendo, daqui a pouco eu volto e fico sempre assim, qualquer estrelinho. E a mesma coisa acontece com o gelo. Só que a maioria das vezes, achei uma coisa para espirrar, não sei o quê. Quando eu sinto qualquer cheiro, é como se me tapa o nariz, fica aquela coisa assim estranha. E aí eu não sei, é alergia, é o cheiro, é o gelo, é tudo assim, eu não posso tomar Ou tudo gelada, junto. Obrigada então, querida. Ficou ouvindo aí a resposta. Então, na verdade, pelo que você descreve, você é portadora assim, de uma patologia alérgica, né? De uma rinite alérgica, né? Sensibilidade à crioterapia, você precisa, crioterapia não, desculpe, é a sensibilidade ao choque térmico e ao cheiro ativo. Então, você precisa fazer, não importa que seu sintoma tenha mudado, a patologia, né, de base é a mesma. Então, busque um médico otorrinolaringologista para te acompanhar até você controlar, porque isso, a rinite normalmente é uma patologia familiar também, é considerada isso, né? Então você vai controlar isso. Agora fazendo tratamento, fazendo acompanhamento, seguindo as orientações do médico otorrinolaringologista. Ok, já quase finalizando, não sei se tem ouvinte na linha, teve ouvinte Maria de Brotas finalizando com a sua pergunta, tá, Maria? Bom dia. Bom dia. É que aqui é os meninos e marido, rinite e sinusite, alergia mesmo forte. Tá. Estamos sem convênio. Tá. E eu gostaria de saber como a gente consegue chegar, o filho, o marido, que ele já está, ele tem 63 anos. Tá.
Saber como é que pode controlar, fazer acompanhamento. Ele, quando vai cuspir, tá vermelho, já tem tempo, ele não quer, ele não tem febre, teimosia. E eu cuido, meu filho acertou os olhos, a cortisona e corticóide que ele usava quando convênio. Mas eu tenho medo, eu tenho 18 anos, eu preciso voltar a cuidar, entendeu? Tá bom, olha esse sintoma então, já. a família toda realmente deve estar sendo acompanhado pelo médico otorrinolaringologista, né? E esse vermelho pode ser tanto um sinalzinho de sangue como da secreção mesmo. Então, claro que ele precisa ser acompanhado, sim, é importante. Os locais que eu já falei aqui, que são o Hospital Santa Isabel, a Irmã Dulce, o Hospital das Clínicas. Existe o ADAB de Brotas, que é um ambulatório assistencial da Escola Baiana de Medicina, que é em frente ali ao Hospital Evangélico, que também atende otorrino, SUS. Tudo isso que eu estou falando aqui é SUS, tá? Então, normalmente você vai num posto de regulação, e pede para marcar a consulta para um desses locais. Como é que funciona, né? Exatamente como a doutora falou, na rede pública. Para quem quer, você vai na unidade de saúde do seu bairro, ou programa de saúde da família, ou um posto médico. Lá você vai fazer a consulta com o médico, né, generalista, que é o clínico, né? Pode ser, quem estiver lá para te atender. E, havendo necessidade, ele vai te encaminhar para o especialista, que é o médico nesses centros. E também aqui tem também a rede toda particular. Hoje o CEOB, que é o Centro de Otorrinolaringologia da Bahia, onde a nossa convidada atua. Já tem quanto tempo o CEOB atuando? Nossa, 30 anos. Nossa, muito tempo já. Toda uma equipe, sempre com a mesma equipe, acompanhando. Então é um trabalho diferente, também especializado, que você com certeza pode ter muita confiança em poder estar lá. Inclusive, para complementar, nós temos também um preço mais camarada. Para a comunidade, para assim, a comunidade. Pode também ter uma consulta mais social, né? Isso. Então, tem aqui os telefones de contato, o CEOB é o Centro de Otorrinolaringologia da Bahia, fica na Avenida Antônio Carlos Magalhães, isso. É isso, tá bom? Aí no Itaigara. No Max Center. Pronto, o Max Center bem acessível, ali o local de tal, o telefone é o 30 38 90 01, tem também o telefone de contato que a gente deixa para vocês aqui na produção. Para finalizar, a gente sempre gosta de falar de prevenção. Cuidado, tratamento, sempre, mas a prevenção melhor ainda, né? Com certeza. Eu vou aproveitar e dar uma dica sobre o coronavírus, né? Que é a combação do momento, né? E assim, na verdade, não é para... Assim, ninguém tem que ficar alarmado com o coronavírus, porque existem vários tipos do acometimento do coronavírus. Existe sim o grave, que é o que todo mundo tem medo, mas existe o mais simples. De qualquer maneira, existe uma espera, né, de uma pandemia, ou seja, de uma afecção no mundo todo, como já está se espalhando mesmo. Agora, o que a gente pode fazer? Tudo isso que já está sendo dito e repetido, né? Lavar sempre as mãos, evitar levar a mão à sua boca, ao nariz e o olho, né? Porque pela conjuntiva você pega mais rápido. Se você vai espirrar, então de preferência colocar o braço, ou melhor ainda, um lenço de papel que você vai descartar, tá? Ter sempre álcool gel, então hoje nos estabelecimentos diversos você tem que ter álcool gel, ele não é de ferro, mas ajuda muito, tá? E se por acaso você espirrar na mão, não tiver um lenço e espirrar na mão, então não pegue, tenha cuidado, porque inclusive estão estudando isso ainda, mas parece que o vírus, ele dura uns dias, não é só aquela coisa de horas, ele dura uns dias. Então se você superfícies parece, né? Algumas superfícies eles ficam muito mais resistentes. Exatamente. Então você está pegando em tudo assim, está fazendo o que você está fazendo, evite pegar no rosto. Então vai lá, lava a mão, passa o álcool gel. Né? Então a questão agora é prevenir. Exatamente. Tá bom? E qualquer sinal de alerta, sintoma, todos os órgãos de saúde, de vigilância, também os profissionais estão em alerta para atender. A gente agradece mais uma vez a sua presença, simpatia de sempre. Sempre. Parabéns mais uma vez pelo dia. Saúde, esse é o Saúde de hoje, fica por aqui. Amanhã estaremos de volta. E nesse 8 de março, né, já próximo dia